Vamos lá, meus queridos, vamos voltar aí, exercício 10. Bom, olha só, ele está dizendo o seguinte, observe uma sequência de figuras. Um ponto, posição, isso aqui, N1, é a posição. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, e assim iria. Primeiro colocado, posição 1. 1 ponto. Segundo colocado, posição 2, 4 pontos. Terceiro colocado, 9 pontos. Quarto colocado, 16 pontos. De novo, meu querido. Segundo colocado, 4. 3 colocado, 9 pontos. 4 colocado, 16 pontos. Se eu tivesse posição 5, eu teria 25 pontos. Qual dessas expressõezinhas aqui dá a quantidade P, que é os pontos? O primeiro, o segundo. Ora, o segundo já está na cara que não é, né? Porque são 9 pontos, 2 vezes 3 dá 6. Então, esse já não é. O C, o D, bom, aí você vai ver qual que vai ser. O outro, vamos desvendar esse precisa ler com atenção. A tabela abaixo mostra o número de medalhas conquistadas por 11 países que participaram dos Jogos Olímpicos de Londres. Olha o que ele está dizendo. A diferença. O que é a diferença? Subtração, menos. A diferença, menos. Entre um total de medalhas do Reino Unido. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todas as medalhas do Reino Unido. Você vai ter um total. O total da medalha do Reino Unido menos, porque ele está falando a diferença, da Itália. Você vai ter que somar todas da Itália. Você vai ter um total. Correto? Total é o resultado da adição da Itália. Então, você vai somar todas as medalhas do Reino Unido, porque ele está dizendo total, todas da Itália, porque ele está dizendo total, e vai subtrair. Por quê? Porque ele está falando de diferença. Diferença é o resultado da subtração. Então, guarde isso. Diferença, resultado da subtração. E total é o resultado da adição. Por isso que aqui você vai ter que somar, aqui você vai ter que somar, e depois você vai subtrair as duas. Tá joia? Vamos lá. Outra. Um termômetro em certo dia, em certo momento do dia, marcava uma temperatura de menos 17 graus. Porém, havia um erro nessa medição, pois, de acordo com o centro meteorológico, a temperatura indicada por esse termômetro era 9 graus menor. Então, olha só, lembre-se, números negativos. Eu vou pôr em pezinho aqui, ó. Ele está dizendo que estava marcando menos 17. Lá em cima está o 0, está o 1, está o 2, está o 3, por aí vai. Para baixo os números menores, menos 1, menos 2, menos 17. Só que ele disse que tinha um erro. Não era menos 17. A temperatura indicada por esse termômetro era 9 menor que esse. Então, para cá.
Então, menos 17, você vai ter que contar, além do menos 17, menos 9 graus, porque ele está dizendo que era menor, tá? Então, menos 17 com menos 9 aí, como que vai ficar isso? Bom, outro. Observe abaixo a planificação de um sólido geométrico. O que é planificar? É você desmontar o sólido. Você desmontou ele. Você imagina esses sólidos aqui, ó. Eu vou desmontar eles. Eles estavam montadinhos. Aí eu desmontei eles. Quando eu desmontei eles, essa figura aqui é qual dessas? Olha essa daqui. Essas são as bases. Base. Base. Parte de cima, parte de baixo. Exemplo. Quantos lados tem essa base? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é um pentágono. Agora, pergunta. Desses desenhos que nós temos aqui, qual que a base vai ser um pentágono? Que vai ter 5. Será que é essa daqui? Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é. Essa já está descartada, tá? Pensem aí. Bom, esse daqui não tem muito o que falar. O que nós temos é o seguinte, tem que definir o que é raio. Eu não vou falar, eu só vou dar a definição. Raio é um segmento de reta, um pedaço de uma reta que sai do centro e vai até a circunferência. Então, exemplo. Isso daqui, ó, que sai do centro e vai até a circunferência, nós chamamos de raio. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? É um segmento de reta, só que ele não sai do centro. Ele sai da circunferência, passa pelo centro, tem que passar pelo centro, o diâmetro, e vai até a circunferência. Correto? Então, nós temos o raio, que sai do centro e vai até a circunferência, e o diâmetro, que sai da circunferência, passa pelo centro e vai até a circunferência. Tá joia? Esses dois é o que você vai precisar aí para achar a resposta. Muito bem. O 15. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Tá tudo igualzinho. Olha, aqui é 4. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 partes. Tudo bem? Ora, se 8 partes aqui é 4, então aqui vai ser 3, pula aí. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e por aí vai. Qual é o valor de x nesta reta? Vamos lá, mais um. O sólido representado no desenho abaixo é formado por cubos. Cada cubo que compõe esse sólido possui medida de volume. Meu querido, olha lá, medida de volume igual a 1. Cada cubinho
Cada cubinho equivale a 1 centímetro cúbico. Quantos cubinhos você vai ter aqui? Quando você descobrir quantos cubinhos você vai ter aqui, você vai descobrir o volume dessa figura. Então, exemplo, olha essa parte de baixo. Aqui eu tenho 3 cubinhos e aqui tenho 3. Então, eu sei que embaixo, a última base aqui embaixo tem 9. Correto? Então, 9 centímetros cúbicos. Quantos cubinhos que vai ter no total? O volume dessa figura é a quantidade de cubinhos que você tem aqui no total. Você tem que descobrir quantos cubinhos tem aqui nesse total. Tá joia? Que vai ser a resposta. Vamos lá, deixa eu ver que horas, que tempo aí. Vamos lá, 17. Gilberto é lutador, ele luta na categoria peso médio, para adultos de 82,30 quilogramas. Gilberto pesou após as férias e viu que sua massa era de 88,15. Quantos quilogramas, no mínimo, Gilberto precisa emagrecer para poder voltar a lutar na categoria peso médio? Meu querido, peso médio para adultos de até 82,30. Ele está com 88,15. Ele passou do que ele precisa. Ele não pode ficar com mais que ele precisa. Ele está perguntando quanto ele vai precisar emagrecer. Você vai ter que subtrair, né, meus queridos? E ver aí qual é o resultado. Vamos lá. Muito fácil essa daí. Olha essa. Observe os triângulos abaixo. Qual desses é equilátero? Primeiro você tem que saber o que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem as medidas dos lados iguais. Todos os lados têm que ter a mesma medida. Todos os lados têm que ter a mesma medida. Quais desses 4 que tem a mesma medida? Tá bom? Qual que vai ser? Muito bem. Outro. Esse daqui precisa prestar atenção. No final de semana, estavam hospedados 180 pessoas em um hotel. O número de adultos hospedados era o triplo do número de crianças. Considere como X o número de crianças e Y o número de adultos. Então, o número de adultos era o triplo do número de crianças. O número de adultos é o triplo do número de crianças. Então, se tem 10 crianças, vai ter 30 adultos. Se tem 20 crianças, vai ter 60 adultos. Tudo jóia? Qual dessas respostas são iguais a esse enunciado que ele falou? Olha lá, ó, cuidado, 180 pessoas. Adultos mais criança tem que dar 180. Presta atenção aí. Vamos lá. Esse aqui é muito bacana. Deixa eu beber uma água aqui. Só um minutinho para eu beber uma água aqui, molhar um pouquinho a garganta. Mas esse exercício aqui. Na transformação homotética representada no desenho abaixo, o pentágono RSTUV é uma redução, ou seja, menor que o pentágono LMNOP. É menor.
Se é uma redução, uma transformação homotética, não é uma transformação de qualquer jeito. Segue uma determinada proporção. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, né? Bom, ele diz o seguinte: qual é a medida do lado UV? UV é esse aqui, ó. Vou até marcar com outra cor aqui, ó. UV, ó. Olha, meus queridos, esse que é o LP de 30 diminuiu para 10. Esse que é o ON de 30 também vai ter que diminuir para 10. Então, esse que é 15, quanto que vai ser esse lado aqui? Lembra, de 30 diminuiu para 10. Correto? Ou seja, você dividiu por 3. Então, esse, quanto que vai valer o UV? Lembra que é proporcional. Se aqui diminuiu, dividiu por 3, aqui também você vai ter que dividir por 3. Bom, volto já já com mais outros aí que já ficou muito longo.